Dois textos da palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, o verso 8, apenas a parte A. Glória a Deus. Aleluia, aleluias. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, verso 8, apenas a parte A. Que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Amém? Amém. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Glória a Deus. Aleluias. O versículo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Que diz: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E a ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Os irmãos podeis tomar assento. Pastor Renato já orou por minha vida nessa noite. Aleluia. Irmãos, eu estava em meditação nessa palavra de Daniel. E o Senhor me levou até o Evangelho de Mateus capítulo 13. Nós podemos perceber e entender no Evangelho, no livro do profeta Daniel, na parte A, ele vai propor em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Pois Daniel, ele não vai ali despreparado. Entendemos que Daniel já tinha colocado no seu coração porque ele tinha um objetivo, um propósito em sua vida. E nós já ouvimos muito sobre isso, pregações e pregações, somos edificados por isso e não podemos nos cansar de ouvir sobre isso, porque é a palavra que traz vida. E nós podemos perceber que ali tinha um banquete, tinha iguarias, tinha uma mesa preparada, mas Daniel não se contaminou, mesmo estando aonde? Na Babilônia. E nós, quando o Senhor, o Espírito Santo, Deus fala ao meu coração, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Senhor Jesus, ele senta com os discípulos e ainda tinha uma multidão ali. E Jesus começa a ensinar através de parábolas. Parábolas é aquilo que significa aquilo que se coloca ao lado. Uma comparação, analogia. Jesus fala aos discípulos que era necessário falar por parábolas para que aquela multidão que estava ali entendesse a mensagem que ele queria passar. Note que os discípulos, eles ficam preocupados com isso. Mas Jesus começa a ensinar, fazendo a comparação do cotidiano, daquilo que eles vivenciavam. Existia um campo. Jesus primeiro começa com a
a parábola do semeador e depois ele passa a parábola do joio, mostrando a diferença entre o trigo e o joio. A intenção daquele homem no campo era plantar apenas trigo. O desejo, o propósito daquele homem era que somente o trigo brotasse. Mas na parábola do Senhor Jesus, ele vai dizer que quando eles dormiram, veio o inimigo e semeou o joio também. E sem eles perceberem, quando começou a brotar, eles viram que o joio estava junto com o trigo. O trigo, todos nós sabemos, que é uma planta necessária, é uma planta que todos nós precisamos, é um alimento. Ela faz parte de uma família que traz alimento para todos nós. É a mesma família do arroz, do milho, tá? Da cana. É um alimento necessário que utilizamos no nosso cotidiano. Mas o joio, não. O joio, ele faz parte da família daninha, da erva daninha. Uma planta que só nasce no lugar indesejado. Ela está ali intrusa. Não era para ela estar ali, mas ela está ali. Não era para ela nascer ali, mas ela está ali. O campo é o mundo. Alguns falam que é a igreja. Mas o campo é o mundo e a igreja está inserida no mundo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Existe joio no nosso meio? Existe. Existe. Mas não podemos permitir que o joio permaneça do mesmo jeito que ele está. Jesus conta essa parábola de alerta aos discípulos, mostrando, irmão, a importância de nós sermos o quê? Diferentes, importantes, e estarmos alerta para sermos pessoas, ou homens, ou mulheres, ou jovens, que realmente deem fruto, e que o nosso fruto seja fruto bom. Seja fruto, seja um alimento para aqueles que necessitam de alimento. Irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo fala ao meu coração é: o joio, ele é semeado em oculto. Enquanto todos estão dormindo, o inimigo, ele vai e semeia o joio. Mas o trigo, pastor, o trigo, ele é lançado durante o dia. Tudo aquilo que está em oculto não é de Deus. Tudo aquilo que está escondido tem algo errado. Tudo aquilo que é semeado e que ninguém pode saber, é porque Deus não está no negócio. Tem algo ruim nesse negócio aí, pastor. Porque quem é semeado, quem é terra, quem é frutífero, quem é trigo, ele anda na luz. Ele é semeado durante o dia. Não precisa se esconder.
Não precisa, aleluia, se ocultar de nada e de ninguém. As suas ações e atitudes, elas são abertas e claras para todo mundo ver. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que a minha vida é uma carta aberta. Você às vezes pode tentar se esconder. Às vezes você pode fazer algo e tentar esconder esse algo. Mas vai nascer. Vai crescer. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo que está encoberto será descoberto um dia. Não tem como nós escondermos dos olhos de Deus. Não tem como nós escondermos do olhar de Deus. Um dia, aleluia, tudo aquilo que nós estamos fazendo em oculto será descoberto. Daniel orava 3 vezes o dia. E ele estava lá na sacada. Ele não precisava orar em oculto, esconder, não. As pessoas sabiam que ele orava, que ele buscava o Senhor. Por que muitas das vezes você tenta esconder que é cristão? Por que às vezes você tenta esconder que você serve a Deus? Você tem vergonha da palavra? Você tem vergonha da igreja que você vai? Você tem vergonha do pastor? Você tem vergonha daquilo que você faz? De você louvar ao Senhor? Você tem vergonha de tocar? Você tem vergonha de se apresentar diante de Deus? Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois Ele é o poder de Deus. Você não pode agir diante do coordenador, diante das pessoas, dos seus líderes, de uma forma e por trás de outra. Era bacandaramanaraia. Porque aquilo que está em oculto, irmão, Deus não está no negócio. O Espírito Santo de Deus não está no negócio. Né? Mandarabacandaraia. Quem é a árvore, quem é a plantação de Deus, irmão, ele precisa ser visto, ele precisa ser observado, porque é o teu testemunho, as tuas ações, as tuas atitudes, o mundo precisa ver e enxergar, e ver em você o fruto que está dando, porque eles necessitam e precisam daquilo que está em ti, daquilo que Deus tem gerado em você. Você é plantação, você é carvalho de justiça, você é morada, habitação do Espírito Santo, e Ele conta comigo e contigo para mostrar a diferença. Não é à toa que as pessoas olham para você e querem ser como você, e quer ter aquilo que você tem. E muitas das vezes não explicam o que é, mas é a presença do Espírito Santo que há em ti. Quando a gente dá fruto, quando a gente realiza a vontade do Senhor, quando a gente faz e cumpre o propósito de Deus em nossa vida, a gente faz a diferença. As pessoas olham para você, irmão. Você não imagina que um aperto de mão, um abraço pode fazer. Às vezes nós não temos noção da profundidade que é isso. O seu tratamento. Tem jovem dentro da tua escola que não recebe o mesmo tratamento dentro de casa, mas quando ele chega na escola, ele tem um prazer de estar ao teu lado. Aquela pessoa no teu trabalho que gosta tanto de você, às vezes dentro de casa ela não tem o mesmo tratamento, ela não tem o mesmo entendimento, ela não tem um braço que ore como você ora por ela, ela não tem, irmão, o mesmo tratamento que você dá a ela.
E é por isso, nessas horas, que o cristão, ele mostra a diferença. Daniel, o olhar, o andar dele era diferente. O falar dele era diferente. Daniel era diferente. Mandarabacandaraia. E quando Daniel abre a boca, ele exala conhecimento, ele exala sabedoria. Por quê, pastor? Porque ele andava com o dono da sabedoria. Ele falava com aquele que vive e reina para todo sempre. E nós aprendemos também que quando se semeia o joio com trigo, a parábola vai dizer que eles começam a nascer, crescer juntos. E eles percebem que os dois estão juntos. Mas o joio, ele não vai atrapalhar o crescimento do trigo. O discípulo até vira para... O servo até diz para o Senhor, mas eu preciso lá arrancar então. Vamos lá. Não arranque. Deixa crescer junto. Porque na hora certa, na hora da ceifa, o destino será diferente. O joio não vai atrapalhar o crescimento do trigo. Entendeu? Ele recebe os nutrientes, a água, mas ele não vai atrapalhar você crescer. Aí está a diferença de Daniel estar no meio da Babilônia. De não se contaminar. Há a possibilidade, pastor, de viver no mundo e não se contaminar com ele? Sim. O mundo não pode pegar aquilo que o céu te dá. O mundo não pode, aleluia, tirar aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. O mundo não vai roubar aquilo que Deus tem depositado sobre a tua vida. Aquilo que é teu, tem endereço certo. Deus não erra de cabeça, como já foi falado aqui, aleluia, sobre a unção, aleluia, sobre Davi. Jessé chega. Samuel, aliás, chega na casa de Jessé. Mas Davi não está lá. Abinadab, Sam, Joabe. É esses? Não. Eu não erro de cabeça. Está faltando alguém aqui. Tem mais mancebo por aí. Porque o que é de Davi é de Davi. Mandarabacandaraia. Por isso, irmão, você não fica preocupado. Por isso você não precisa ficar aflito. Porque o que é teu e está reservado na mão de Deus. Você não precisa pegar o teu irmão, você não precisa invejar do teu irmão, porque joio não atrapalha o trigo de crescer. Aquilo que é teu, aleluia, Deus vai levar até você. Aquilo que é teu vai chegar na tua mão. Ei, de cabarabachandarabandarabacandaраia. Salmo 92, 13. Olha que lindo, irmão. Olha que lindo. Salmo 92, 13. Esse versículo é lindo demais. Vai dizer assim, ó. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ninguém vai conseguir impedir de você florescer na presença do Senhor.
Ninguém vai impedir de você dar o seu fruto, irmão. Joio é seco, joio não tem nutriente, joio não presta para nada, mas você tem o seu devido valor, e no tempo certo, na hora certa, aleluia, a ceifa vai chegar, o dono da seara vai te colher, e você será aproveitado. Mas enquanto você está, aleluia, crescendo, deixa o Senhor, aleluia, derramar sobre a tua vida o nutriente, aleluia, necessário para o teu crescimento. Eu falo assim, irmão, porque o Espírito Santo não fala comigo. Tem pessoas que fecham o coração. Tem pessoas que retardam a bênção. Deus está querendo derramar, Deus está querendo te usar, Deus está querendo fazer você crescer. E você, às vezes, bota o guarda-chuva e não quer receber aquilo que Deus tem para te dar. Tem muito jovem com talento aqui. Tem muito jovem com chamado aqui. Tem muito jovem que Deus quer usar aqui. Mas, pastor, eu sou tímido. Eu não sei falar. Era bacandaraia. Eu também não sabia falar, irmão. Até hoje eu fico muito nervoso. Ah, pastor, você é pastor, você já foi. Nós ficamos nervosos. Porque, irmão, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso chegar aqui no púlpito e falar abobrinha. Eu não posso chegar aqui no púlpito e falar qualquer coisa. Irmão, nervoso a gente vai ficar mesmo. Aleluia, aflito a gente vai ficar mesmo. Mas você não pode recuar do chamado que Deus tem na tua vida. Enquanto você abre a tua boca, o Senhor vai enchendo. Enquanto você faz, o Senhor vai derramando e você vai crescendo na presença do Senhor. Não é crescer para as pessoas ver, aleluia, aplaudir você. Não. O cristão, ele cresce descendo. Ele cresce descendo na casa do oleiro. Ele cresce de joelho. Ele cresce buscando o Todo-Poderoso, é sendo dependente. Ei, de Coremandarabacandaраia. Deus quer fazer você florescer. Pode ficar tranquilo, irmão. Que aquilo que é teu vai chegar na tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aquilo que é teu vai chegar na tua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Joio, o joio, irmão, ele é uma planta vazia, sem vida, sem propósito. O final do joio todo mundo já sabe. O final do joio todo mundo já sabe, pastor Daniel. E o dono da seara já disse, vai ser arrancado e jogado no fogo. Mas eu creio que Deus pode transformar joio em trigo. Eu creio que Deus pode transformar vidas vazias em vidas cheias da presença do Senhor. Eu creio que Deus pode transformar vidas sem propósito em vidas com propósito nessa noite. Eu não sei se entrou alguém aqui nessa noite deste modo. Você sente o vazio na tua vida. Você vive uma vida vazia. Você vive uma vida sem propósito. O Senhor quer transformar a tua vida nesta noite. Ele quer trazer, aleluia, brilho nos teus olhos. Ele quer fazer diferença na tua vida. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Se tem joio nessa noite, a presença do Espírito Santo vai preencher o vazio que está dentro de você. Vai começar a florescer
você vai começar a dar fruto, vai começar a fazer diferença, porque Deus te chama hoje. Era mandarabacandara mandarabarabachandaraia. Erebachandarabacandaria. Ei, eu conto com os trigos nessa noite. Eu conto com você nessa noite, meu irmão, que se considera um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Tem trigo nessa noite aqui. Tem trigo nessa noite aqui. Tem trigo nessa noite. Tem trigo nessa noite. Me ajuda, me ajuda. Tem trigo nessa noite. Começa a adorar. Tem trigo nessa noite. Começa a adorar. Fala em mistério. Adora. Porque você tem para dar. Você tem para dar. Você tem para dar. Você tem para dar. Remancho comandarabacandaria. Rarigerabaramandarabachandaraia. Pastor, como que você sabe que Deus transforma joio em trigo? A parábola não está dizendo. Não está. Mas Pedro era um homem que era joio. Grosso. Certa feita foi usado pelo diabo. Mas Pedro foi transformado. Pedro foi transformado. Ei, o Senhor ainda transforma vidas sem propósito em vidas com propósito. O Senhor ainda transforma vidas, e Ele está com um olhar de fogo nessa noite sobre a IEC Getúlio Vargas. Ele está contemplando a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ele está de olho em você, procurando um verdadeiro adorador, que adora o Pai e Espírito em verdade. Cadê você? Trigo na presença do Senhor. Começa a adorar Ele nessa noite. Começa a exaltar a Ele nessa noite, porque Deus tem mais para derramar sobre a tua vida. Orebanarabacandarabachandarabandarabayas. Eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele nessa noite. Eu sinto, aleluia, o Senhor da Seara está aqui. Ele está aqui, aleluia. Daniel, não vão conseguir te contaminar. Daniel, você vai fazer a diferença. Daniel, aleluia, vão fazer decreto. Que decreto é esse, pastor? A partir de hoje, vamos adorar o Deus de Daniel. Vamos adorar o Deus de Daniel. Será decretado sobre vidas nessa noite. Você vai fazer diferença. As pessoas vão querer seguir você, adorar o Deus que você adora. Então, meu irmão, não hesite. Jovem, não perca o brilho. Continue adorando, continue exaltando, se enchendo, se nutrindo, porque há uma chuva de graça nessa noite. Aleluia, há um alimento necessário para a tua vida nessa noite. Aleluia, só quem, aleluia, é trigo pode receber e saciar daquilo que o céu tem reservado para nós nessa noite. Só quem tem o Espírito Santo, que é morada, que é cheio, entende, aleluia, que necessita do alimento do céu para sobreviver. Senhor, eu não consigo mais viver sem a tua presença. Não conseguimos viver mais sem a presença do Senhor.
Irmão, há um alerta de Deus para a nossa vida. Jovem, há um alerta de Deus para a nossa vida nessa noite. O propósito do Senhor Jesus em mencionar essa parábola é nos alertar, porque o juízo vem, porque a colheita vem. O machado já está colocado na raiz. Quem deu fruto deu, quem não deu, a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. A trombeta pode soar. E é uma reflexão nessa noite para mim e para você. Deus tem derramado bênçãos, amém. Mas e a nossa vida? Será que você realmente está preparado? Será que nós realmente estamos preparados, irmão? Por enquanto há tempo ainda. Há tempo ainda. Você que aí se sente um joio, você que ainda se sente vazio, você que ainda se sente sem propósito, ei, você que ainda se sente a erva daninha, aleluia, trigo tem família, joio não tem não. Trigo tem família, joio não tem não. É mande calabachandaraia. Entenda isso. Há uma família aqui, aleluia, nesta noite, reunida adorando aquele que é o nosso Pai eterno. E você que está aqui nesta casa, nesta noite, pode fazer parte dessa família. Deixa de ser joio e comece a adorar nessa noite. Começa a sentir essa graça que nós estamos sentindo. Começa a sentir essa presença que inunda a tua alma nessa noite. Quer te transformar, mudar a tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, Mark. Pode adorar o Senhor em nome de Jesus. O Mark pode adorar. Adora o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Tem joio que será transformado nessa noite. Aleluia. Pastor, tem pessoas aqui que entram no culto e não conseguem sentir essa presença. Tem pessoas aqui que não conseguem orar dentro de casa. Tem jovens que não conseguem buscar, não tem forças. Os céus estão aqui nessa noite, né? Mandarabacandaraia. Deus desceu nessa casa nessa noite para falar para mim e para você. Eu tenho o nutriente necessário para a tua vida. Eu te fortaleço, pego na tua mão direita e te digo: não temas. Aleluia, vai, meu irmão. Oh, glória nessa tua força, porque Deus vai te sustentar. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Deus vai te levantar nessa noite. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Oh, glória! Oh, Deus! Enquanto os jovens estarão louvando o Senhor, eu quero ver você adorando a Ele. Você que está aí em oculto, pensa que ninguém te percebeu nessa noite, mas o Espírito Santo já te achou nesta casa. O Espírito Santo já te achou nesta noite, e Ele quer firmar uma aliança contigo, em nome de Jesus.